Fernando Firmino, candidato do PCTP-MRPP à Câmara de Setúbal, quer-nos falar um bocadinho sobre si, de onde vem, para onde vai, porquê? Nós somos muito claros, muito transparentes. A nossa candidatura surge no momento em que o poder local está em permanente e constante transformação. O poder local está em debate. Nós defendemos um outro poder local diferente do poder local, enfim, inerente a este sistema capitalista. Para nós, o poder local não corresponde ao velho municipalismo republicano. Para nós, o poder local implica profundas alterações, desde logo o novo sistema de financiamento. Para nós, o poder local implica, acima de tudo, uma forma transparente de lidar com a democracia participativa local. Posto isto, direi que a minha participação não é tanto de caráter individualista, eu estou inserido no coletivo, portanto o meu partido decidiu por unanimidade que a candidatura de Setúbal deveria corresponder a esses princípios, uma nova postura em relação ao poder local, ao chamado poder local democrático, para nós implica uma verdadeira democracia local. Certo, mas eu comecei por perguntar um bocadinho mais sobre si, claro, porque é o cabeça de lista. Claro, é o senhor que dá a cara pelo partido. Exato. Neste momento e por Setúbal. Não quer falar um bocadinho sobre si? Eu sou militante do Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses, o PCTP-MRP, tenho 59 anos, estou aposentado desde há algum tempo, esta parte, encontro-me neste momento um pouco mais disponível para consagrar, enfim, as necessárias somas de tempo e de atenção às causas da cidadania e ao poder local em particular. Sobretudo a partir do momento em que me aposentei, não me reformei da cidadania. Portanto, encontro-me mais disponível em termos de tempo para me dedicar a essas causas. Certíssimo. Não encontrei o programa do seu partido para a Câmara de Setúbal. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? O que é que pensam fazer em Setúbal? O nosso programa está, de facto, em vias de divulgação, está em vias de impressão. Há apenas alguns pequenos detalhes que estão ainda a ser, enfim, que estão ainda a ser concluídos, mas, no essencial, o programa corresponde, enfim, em duas palavras apenas, corresponde às linhas gerais daquilo que nós chamamos o mandato popular para as autarquias, ou seja, defendemos, desde logo, uma verdadeira democracia participativa local. Transparência, reuniões camarárias, reuniões da Câmara, todas acessíveis ao público, nada de reuniões privadas. Para nós as reuniões devem ser todas públicas. Desde logo a transparência, como dizia há instantes. E, em segundo lugar, a transparência corresponde, entre outras coisas, à necessidade de clarificar o que deve ser o orçamento camarário, o que deve ser o financiamento camarário. Defendemos, por exemplo, que o orçamento não deve sobrecarregar os municípios enquanto contribuintes. O orçamento deve estar, sobretudo, dependente do poder central. Nós defendemos um outro tipo de orçamento camarário. Para nós, o orçamento, mais do que estar a sobrecarregar com IMIs e IMIzinhos, deve vir, sobretudo, do Orçamento Geral do Estado. Isto é um exemplo concreto que o nosso programa aponta. Uma nova forma de orçamentar as câmaras. Mas para fazer essa alteração não é a partir da Câmara de Setúbal. É evidente que nós defendemos uma transformação radical da sociedade. Para nós, as câmaras, entre as quais a Câmara de Setúbal, estão demasiado dependentes da Constituição de 1976. Nós defendemos um aprofundamento das transformações constitucionais. Defendemos que a Constituição não é uma Bíblia. A Constituição deve ser aperfeiçoada. Defendemos um novo tipo de poder local. Portanto, para nós, o debate sobre o poder local está na ordem do dia. Defendemos, portanto, que o modelo de financiamento não deve sobrecarregar diretamente os municípios. Já chega, as pessoas pagam os seus impostos e não há o direito a Câmara não tem o direito de sobrecarregar os municípios com mais impostos. O Estado Central é que deve ter um plano nacional de desenvolvimento a partir do qual as câmaras, todas as câmaras, de acordo com a regra das proporções, de acordo com a pluralidade dos municípios, a partir daí o Estado é que deve financiar as câmaras através de transferências justas, transparentes. Acabar-se-ia com esta questão do IMI, que é uma falsa questão.
Mas nós agora vamos ter as autárquicas e não as legislativas. A partir da Câmara de Setúbal, o que é que podia fazer pela cidade, ou quais são os vossos planos para a cidade ou concelho? Defendemos, desde logo, uma outra perspectiva em relação, às empresas do concelho. Defendemos que as empresas não devem ser sobrecarregadas de impostos através da Câmara. As empresas devem pagar os seus impostos diretamente à autoridade tributária. A Câmara deve gerir, sobretudo, os serviços básicos, deve consagrar as necessárias somas de tempo e de atenção aos problemas concretos, desde o saneamento básico, às águas, passando pela iluminação pública. Portanto, a Câmara deve libertar-se de certas funções que competem ao Estado Central. Portanto, a Câmara deve reduzir-se ao estritamente necessário. A Câmara não deve ter, por exemplo, a pretensão de, por exemplo, arranjar taxas e taxinhas sobre os municípios. Cabe ao Estado Central a resolver este problema. Portanto, a Câmara deve resolver, sobretudo, os problemas essenciais, como, por exemplo, acabar de vez com a pouca vergonha das águas do Sado. Defendemos a municipalização das águas, do serviço de saneamento. Portanto, para nós é um verdadeiro escândalo o que está a passar em Setúbal. A Câmara, que se diz de esquerda, para não dizer comunista, entre aspas, bem entendido, a Câmara devia ter vergonha em ter uma situação, em lidar com uma situação como as águas do Sado. Defendemos que as águas devem ser públicas. Além das águas, mais alguma Além das águas, o saneamento em geral, a limpeza, um outro cancro do concelho, todos os serviços básicos devem ser objeto dos serviços municipalizados, nada de empresas municipais, não defendemos empresas municipais, o município deve, sobretudo, concentrar-se nos serviços básicos, sem esquecer a vertente dos transportes. É um escândalo o que está a acontecer no nosso concelho. Já tivemos o TGV, nós não temos TGV, já tivemos o Alfa e o Intercidades a passar por Setúbal. Neste momento, a estação do Quevedo, a estação da Praça do Brasil, a estação principal é um verdadeiro piadeiro. Nós, se quisermos ir para o Algarve, temos de ir ao Pinhal Novo. Portanto, a andar para trás parece que é uma fatalidade. Setúbal, em vez de se preocupar com as obras de fachada, com a rotunda dos golfinhos que tantas anedotas têm provocado, já se fala, por exemplo, nos golfinhos que estão a pastar próximo do centro comercial mais recente da cidade, o que é ridículo. Já se fala mais do que o chamado anedotário dos golfinhos. O que importa não são rotundas de golfinhos a pastar, como se fossem ovelhas ou carneiros. O que importa é deixarmos-nos de obras de fachada e concentrarmos no essencial, isto é, a limpeza das ruas, o saneamento, as águas como serviço público, os transportes controlados pela Câmara, a própria travessia do Sado, que deve ser acessível, nem que a Câmara tenha subsidiar a travessia do Sado, os transportes devem ser baratos, acessíveis, confortáveis, cómodos, seguros. Portanto, a própria travessia do Sado deve estar controlada pela Câmara, inclusive pela Câmara de Grândola. Portanto, as entidades camarárias devem resolver o problema da travessia do Sado. Portanto, os transportes para nós implicam um novo sistema de transportes públicos, com tudo o que isso significa. Nada de privatização, a Câmara deve chamar a si um novo plano rodoviário, um novo plano de transportes públicos. Então, se reduzimos as taxas, para já não temos essa vantagem do dinheiro vir todo do Governo Central, como diz. E depois como é que temos dinheiro para fazer essas coisas todas? A razão se veja para interligar a questão de que falámos há instantes com a questão do Poder Central. Ou seja, quando eu falo na necessidade de uma reforma profunda do poder local, quero dizer que, para nós, os autarcas que tomarem posse em breve, na sequência das autárquicas do dia 1 de outubro, os autarcas têm de bater o pé ao Poder Central e exigir um novo tipo de financiamento. Não se pode continuar com esta situação de as pessoas queixarem de taxas elevadíssimas de IMI. Portanto, cabe ao Estado, cabe à Câmara, cabe aos autarcas, inclusive aos deputados da Assembleia Municipal, baterem o pé
junto do Poder Central para que se aprovem outras medidas legais em relação ao financiamento. Para nós essa questão é uma questão de princípios. Nós, comunistas, defendemos que o Estado, que o Poder Local não deve enverdar pelas chamadas parcerias, como a Câmara de Setúbal está a fazer. A Câmara de Setúbal constantemente arranja desculpas do género, pois nós não conseguíamos fazer isto se não fosse uma parceria. Nós defendemos a independência transparente entre o público e o privado. Portanto, as empresas têm o seu lugar e a Câmara tem o seu lugar próprio, específico. Portanto, nada de parcerias. A Câmara, se não tem dinheiro para fazer uma obra, paciência, enfim, que arranja das formas de financiamento, mas nada de parcerias público-privadas. E podia falar um bocadinho sobre essas novas formas de financiamento? As novas formas de financiamento dependem, em primeiro lugar, da necessidade de uma revolução que nós defendemos para o país. Portanto, o nosso partido distingue-se claramente do partido que pontifica na Câmara, porque enquanto o partido que domina a Câmara defende o chamado reformismo mais ou menos envergonhado, nós defendemos uma atitude revolucionária perante o poder local. Eu estava há pouco, quando vim para o estúdio, estava há pouco a folhear de relance um trabalho interessante, coordenado pelo professor Luís de Sousa, sobre a necessidade de uma nova transparência no poder local. E, curiosamente, eu não conheço pessoalmente o autor, o coordenador do estudo, mas trazia ali, vinha a folhear de relance, e o que ele diz é isto, é que a forma como o poder local está em Portugal, a forma como o modelo local está organizado, dá a ideia de que há uma participação acomodada, as pessoas não põem em causa o sistema. O PCP fala no poder local democrático, mas andamos há mais de 30 anos a falar no poder local democrático, quando afinal não se resolve o problema essencial. Como financiar o poder local? Como permitir que os transportes públicos sejam acessíveis? Não vemos nada disso. Normalmente as senhoras, as mulheres em geral, é que andam em transportes públicos da cidade. Até por preconceitos de ordem diversa. Nós não vemos a Câmara a permitir, por exemplo, que as mulheres com bebés de colo possam entrar no autocarro sem pagar, por exemplo. Enquanto que nós temos experiências na Europa, como a Finlândia, em Helsínquia, por exemplo, as mulheres, em qualquer cidade como a Helsínquia, as mulheres entram com os carrinhos de bebê e viajam sem pagarem. Onde é que nós, em Setúbal, onde é que está o chamado município participado, o participativo, como eles dizem? Nós temos de adotar novas formas, temos de aprender com o estrangeiro as melhores experiências, não é? Temos de rejeitar o que não interessa e aproveitar as melhores experiências, restringindo-nos ao caso dos transportes públicos, enquanto a Câmara de Setúbal se preocupar apenas com os acessos, com as ligações entre Setúbal e a capital, não vamos lá. Portanto, é importante, é indispensável termos bons transportes para Lisboa. Eu próprio utilizo quase diariamente os transportes entre Setúbal e Lisboa, mas nós temos de nos preocupar com os transportes suburbanos da cidade, sem esquecer a travessia do Sado, como dizia há pouco. Já percebi que a ideia é uma transformação radical e da social da sociedade. Certo. Mas nestas eleições autárquicas, se chegar à Câmara, tem que fazer alguma coisa, não vai só bater o pé ao Governo Central porque quer dinheiro. Temos propostas concretas. Pode falar sobre elas? Desde logo, pressionar as empresas rodoviárias para que reduzam as tarifas dos transportes públicos. Depois, obrigar as empresas, pressionar as empresas, porque afinal de contas, quem manda no Conselho, teoricamente, é a Câmara. Portanto, obrigar as empresas a cumprir os horários. Não se compreende, por exemplo, como é que um autocarro que parava há tempos na Luísa Todi, ali não muito longe do Largo José Afonso, não se compreende como é que a paragem deixou de existir sem uma satisfação. Portanto, obrigar as empresas concessionárias, pô-las na ordem e obrigar a ter para nós o serviço de transportes é fundamental. Mais do que parquímetros, e a propósito de parquímetros, já agora, mais do que falar em parquímetros, o que importa é ter verdadeiros parques de estacionamento à altura.
É a altura, como se faz outras cidades. Em Amsterdão, por exemplo, quem já visitou Amsterdão, sabe que eles atribuem uma grande importância ao estacionamento em altura. Portanto, mais do que parquímetros, o que importa é ter um estacionamento acessível, a preços simbólicos, para quê? Para libertar o centro histórico da cidade desta confusão metalo-mecânica, né? Que tem a ver com os abusos individualistas do carro próprio. Eu próprio dou exemplo, sei dar exemplos, não gosto de dar exemplos próprios, mas eu próprio ando transportes públicos. Os parquímetros não ajudam a que se deixe trazer o carro para o centro da cidade se tivéssemos um bom sistema de transporte? Pois, é uma falsa questão, porque os parquímetros servem sobretudo às empresas que os instalam. Portanto, defendemos é um sistema de transportes seguros, cómodos, enfim, confortáveis, regulares, pontuais, de modo que os parquímetros são uma falsa questão. Devíamos ter, sobretudo, parques. Já há uma experiência na Baixa, há uma experiência isolada, mas devíamos ter o estacionamento em altura. Isso é muito importante. Mas mais do que este aspecto, peço desculpa por regressar à questão crucial, para nós o importante é que a Câmara privilegie a adoção de políticas camarárias de acordo com os serviços públicos, combater a privatização dos serviços como as águas, do saneamento, a limpeza, voltando ao essencial, a Câmara, para mais, dizendo-se de esquerda, não pode continuar com esta política da privatização. Eu costumo dizer um pouco a brincar, um pouco a sério, não privatiza o pai e a mãe porque já estão privatizados. Em relação aos transportes ainda, a construção dos novos pontos multimodais na Praça do Brasil e perto da Doca não vão transformar aquilo que estava a dizer, que para apanhar o comboio para o Algarve é preciso ir ao Pinhal Novo? O problema é que as autoridades municipais deixaram fugir o comboio, perderam o comboio. O problema é que o comboio, numa altura em que a CP e as infraestruturas inerentes, ou seja, a REFER, numa altura em que a CP prepara a privatização de alguns serviços, não estamos a ver como é que a curto prazo eles vão resolver o problema. Nós não podemos dissociar os problemas municipais dos aspectos globais. Para termos um novo tipo de municipalismo, não o velho municipalismo republicano de que falava há pouco ao senhor, mas um novo tipo de municipalismo progressista, nós temos de encarar essas coisas no âmbito daquilo que nós chamamos a região especial de Lisboa. Temos de incentivar o trabalho intermunicipal, ou seja, incentivar o trabalho entre as várias câmaras da área metropolitana de Lisboa. Nós preferimos chamar não área metropolitana, mas região especial de Lisboa. A partir do momento em que as câmaras se sentarem à mesa e discutirem o problema de saber como resolver os problemas da ferrovia, tudo bem. Enquanto a Câmara de Setúbal continuar isolada a ver passar o comboio, não vamos lá. Portanto, defendemos que a instituição daquilo que nós chamamos, como dizia há instantes, a região especial de Lisboa. E a partir daí, problemas como não é preciso ir a Nova Iorque, ou a Londres ou a Paris para saber que essas coisas têm de ser resolvidas em termos globais. Nós chegamos a Paris e sabemos que para entrarmos, por exemplo, para sairmos do aeroporto de Charles de Gaulle e irmos para Montmartre, sabemos que temos uma rede de transportes interligadas. Portanto, de igual modo, no caso da região especial de Lisboa, também devemos privilegiar uma rede de transportes rápidos, eficientes. Não é possível em Paris estarmos 1 hora ou 2 à espera do transporte, não é possível. Saímos do aeroporto e sabemos que temos lá o comboio interligado com o metro. Portanto, defendemos esta interligação e isso é possível através de um trabalho intermunicipal. O poder local deu alguns passos muito tímidos, ainda em relação à reforma de que falávamos há instantes. A reforma do poder local, digamos, em vez de se preocuparem com a extinção de freguesias, deviam preocupar-se com a necessidade de criar comunidades intermunicipais democráticas. Mas não, em vez de se preocuparem com estes mecanismos, extinguiram as freguesias rurais e algumas urbanas, e foi um desastre.
Mas já existem algumas freguesias intermunicipais. Já existem algumas comunidades Pois, só que o intermunicipais problema da é que as AMS. comunidades intermunicipais não têm objetivos muito bem definidos. Funcionam um pouco à la diabo, não é? Portanto, as comunidades intermunicipais devem obedecer a uma eleição direta, em vez de cozinharem os tais e os taxinhos a partir das várias assembleias municipais, defendemos que a área especial de Lisboa, a região especial de Lisboa, deve ser objeto de uma eleição específica. Portanto, não devem ser uma espécie de burocratas cooptados a partir das câmaras e das assembleias municipais. Deve haver uma eleição direta. Isso é que é a democracia. A democracia que nós defendemos é uma democracia de novo tipo. No fundo, falando em termos muito diretos, nós defendemos a democracia socialista, no sentido genuíno do termo, e isto implica aproveitar as melhores experiências de outros países. Portanto, defendemos que os problemas concretos do município como de Setúbal, ou seja, os transportes, a saúde, inclusive a necessidade de dotar o Hospital de Setúbal de todas as especialidades. É lamentável que tenhamos uma dor de ouvidos, já me aconteceu pessoalmente, à 1 da manhã ter uma dor de ouvidos e ter de esperar até às 9 da manhã para ir para o Hospital de São José. Portanto, o Hospital de Setúbal, enquanto entidade hospitalar pública, tem de ter, enfim, tem de ter equipamentos próprios. O mesmo espaço em relação a outros aspectos, como a cultura. Nós podíamos, em vez de estarmos à espera que o Fórum Municipal Luís Todi receba quase por esmola um espetáculo da Orquestra Sinfónica Portuguesa, seria mais importante que a região especial de Lisboa tivesse, por exemplo, um teatro de ópera que poderia estar sediado no São Carlos, mas teria como finalidade fazer espetáculos em todas as cidades e localidades médias da área de Lisboa. Portanto, nós não temos um verdadeiro teatro de ópera da área metropolitana de Lisboa. Temos uma orquestra metropolitana, mas não é suficiente. Para as pessoas mais sensíveis das coisas da cultura, é no mínimo estranho que não tenhamos um verdadeiro teatro de ópera, porque se nós, e depois a Câmara disse, pois já podem considerar-se felizes, porque de vez em quando temos aqui algumas sessões de cinema com o Lauro António. Pois temos, mas isso não fazem mais do que obrigação. Ora, o que nós não temos é um verdadeiro teatro de ópera que possa, do qual as pessoas possam usufruir, porque nem todas as pessoas gostam de música pimba, não é? Mas esse teatro de ópera era para a região especial de Lisboa, não era para a cidade de Setúbal para toda a área metropolitana. Certo, mas não era para o Conselho. Para todos os conselhos, nos quais se integra... Sim, mas se por acaso for eleito para a Câmara, vai coordenar a região de Setúbal, o Conselho de Setúbal. Sim, sem esquecer a relação com os outros concelhos da área de Lisboa, não é? Nós não temos uma visão fechada do Conselho. É preciso ultrapassar as fronteiras do Conselho. Convém não esquecer que eu, antes de vir para aqui, tive o cuidado de compulsar alguns elementos sobre a evolução do municipalismo em Portugal. E, de facto, chega-se à conclusão de que a Constituição de 1976 precisa de ser profundamente alterada nestes aspectos. A própria palavra Conselho deixou de figurar na prática na linguagem dos autarcas. Sem o dizerem abertamente, sem o afirmarem, muitos autarcas, inclusive os meus amigos, entre aspas, do PCP, sem entre aspas, claro, eles fogem da palavra Conselho como o diabo da cruz, porque para eles Conselho remete para os sovietes. Conselhos sovietes. E, portanto, no espírito dos constitucionalistas de 1916, era preciso fugir da palavra Conselho. Eu gosto muito da palavra Conselho. Gosto muito de falar na Câmara Municipal do Conselho de Setúbal. Mais do que o município de Setúbal, eu gosto muito de falar no município participado, eu gosto mais da palavra Conselho. Remete-nos para as entidades autónomas de base, como as freguesias. Tenho o maior respeito pelas freguesias. Quando nós chegamos, por exemplo, a Azeitão e vemos ruas esburacadas, com poeira no verão, com lama no inverno, quando nós chegamos aqui à zona de Algerus e procuramos uma rua que afinal é um caminho de terra batida, onde se vê canis e pouco mais, é preciso identificar as freguesias rurais.
É preciso, por exemplo, dignificar freguesias como o Sado, que é vítima de um verdadeiro terror ecológico. Temos o exemplo claro dos acidentes, dos incêndios da SAPEC. Nessa altura eu escrevi um texto a propósito da SAPEC e não hesitei em dizer que a Câmara tinha de ultrapassar esta visão dos coitadinhos, coitados, vivem ali perto das fábricas, a Mitrena, enfim, é preciso proteger as pessoas. Não basta isso, é preciso dotar as freguesias de verbas que compensem de alguma forma a poluição de que são vítimas. E, sobretudo, é preciso meter na ordem as indústrias poluidoras, ou antes poluentes. Portanto, a Câmara de Setúbal tem um certo medo de enfrentar o grande capital das Mitrenas. Se as fábricas estão instaladas no Conselho, e se quem manda no Conselho é a Câmara, é a senhora Câmara, com certeza que a Câmara é que deve pôr estas empresas na ordem. Não se pode admitir que as empresas continuem a poluir sem regras o estuário do Sado e depois a Câmara começa a falar nos golfinhos, nos rolaços sedentários e companhia limitada, como se costuma dizer na gíria. Ou seja, falar no chamado marketing territorial do Rio Azul sem resolver os problemas a montante não leva a lado nenhum. Então, e o MRPP tem alguns planos para meter as empresas na ordem? Desde logo, nós defendemos que as empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, devem ser incentivadas, desde que cumpram as regras daquilo que nós chamamos um Plano Nacional de Desenvolvimento Económico. Mais do que defender grandes empresas que muitas vezes se limitam a cumprir o papel de multinacionais, é o caso de uma Alstom, por exemplo, não vamos mais longe, né? Restringindo-nos à Mitrena, a Alstom, por exemplo, é uma empresa multinacional. Portanto, nós não precisamos de empresas que levem o capital lá para fora. Tal como não precisamos, por exemplo, de investimentos, de investidores multimilionários, sejam eles de Macau, sejam eles das Ilhas Caimão. Nós não precisamos de investimentos de que tanto se fala, como, por exemplo, aqueles projetos perversamente megalómanos que visam transformar a zona ribeirinha em mais hotéis, em mais casinos. Nós não precisamos de economia de casino. Essas empresas são internacionais, investem em Setúbal enquanto precisarem. Depois piram-se. Os residentes normalmente não beneficiam com as empresas das Ilhas Caimão ou de Macau. Defendemos que, mais do que favorecer estes investidores, os chamados investidores dos casinos, com certeza que nós não vamos dar conselhos aos investidores. Eles não precisam dos nossos conselhos, os comunistas. Os comunistas não aconselham os investidores. Nós temos de nos defender desses investidores. E não cabe à Câmara incentivar esses investidores. A Câmara deve proteger as pequenas e médias empresas dos empresários conscientes, transparentes, que sejam democratas, sejam patriotas, que gostem do país e que não levem o dinheiro para as Ilhas Caimão. Então, há um bocadinho, quando falou em redução de taxas, calculo que a redução de taxas seja só para os pequenos e médios investidores, não para as grandes empresas. De modo nenhum. As taxas devem funcionar de acordo com a solidariedade do território nacional, do todo nacional. Quando eu dizia ao senhor que defende uma ligação entre o investimento camarário e o Orçamento Geral do Estado, estou a pensar precisamente nessa solidariedade. Na minha região de origem, por exemplo, o Fundão, nós temos um problema terrível que é a desertificação física e humana. Pois bem, acho que um concelho do litoral como o de Setúbal deve ser tão solidário como o concelho do Fundão, que é o meu concelho de origem, como o concelho do Fundão deve ser solidário com o de Setúbal. Portanto, entre o litoral e o interior e vice-versa, tem de haver uma grande solidariedade e daí a necessidade de evitar problemas como falsas divisões entre o norte e o sul, entre o litoral e o interior. Somos um todo nacional, sem esquecer, bem ter dito, sem esquecer as regiões autónomas, não é? E em relação ao turismo em Setúbal? O turismo, para nós, deve ser sustentável. É um palavrão que está na moda. Pessoalmente não gosto muito da palavra, mas há falta de outra palavra, enfim, mais divulgada, diríamos turismo sustentável. Não basta dizer que Setúbal é a capital do choco frito. Não basta dizer isso, nós devemos ir mais longe, devemos apostar sobretudo nos recursos costeiros,
Defendemos que as praias não devem ser privatizadas. É um escândalo que está a passar com Troia, portanto, defendemos que a Troia deve ser novamente do povo. Quanto às praias da Costa da Arrábida, já vão longe os tempos em que autores como Jaime Cortesão elogiavam, nos anos 30, por exemplo, Jaime Cortesão, peço desculpa, queria dizer o Orlando Ribeiro. É verdade que o Jaime Cortesão também elogiou a Arrábida, mas o Orlando Ribeiro, são tantos autores que adoraram a Arrábida que por vezes os confundimos, mas o Orlando Ribeiro defendia que as águas da Arrábida eram únicas na Península. Falava nas águas únicas da Arrábida. Hoje, apesar do problema da Cécile, apesar da poluição da cimenteira do Otão, nós continuamos a encarar as praias da Arrábida como praias únicas. E, portanto, todo o cuidado é pouco com a preservação dos ecossistemas costeiros. Não esquecer o Parque Marinho Luís Saldanha, não esquecer, é uma experiência muito importante. O próprio núcleo museográfico da Arrábida já denota uma certa importância desse Parque Marinho Luís Saldanha. Precisamos de restringir o acesso a certos meios. Não queremos um turismo selvagem. Defendemos que o turismo deve ser ecorresponsável, como se diz em alguns países. Em França fala-se muito na ecorresponsabilidade. Defendemos um turismo responsável e com certeza que defendemos a hotelaria, a restauração, tudo bem, mas sem esquecer os direitos dos trabalhadores. Defendemos que não basta haver uma escola de hotelaria, de restauração, é preciso que os trabalhadores ao saírem da escola tenham direitos elementares, básicos, justos, como, entre outros, o direito à semana de 35 horas, o direito a 25 dias de férias, o direito a horas extraordinárias, etc, etc. Portanto, não basta falar em postos de trabalho. Defendemos que, mais do que falar em postos de trabalho, implica falar na qualidade do trabalho. Peço desculpa, isto aplica-se ao turismo como se aplica a todos os setores. Já falou do fim da privatização da água, dos transportes. Para resumir um bocado, tudo deve passar para a Câmara? Não necessariamente tudo. Não necessariamente. A saúde e a educação, não. A saúde e a educação, falamos em alguns serviços públicos essenciais. Defendemos que há determinados setores, especificamente a educação e a saúde, que não devem ser municipalizados, devem estar nas mãos do Estado Central. Como candidato do Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses, a minha filosofia assenta numa visão marxista da realidade. Portanto, para nós, as coisas são abordadas de acordo com os princípios de economia política marxista. Portanto, com certeza que os nossos aliados são bem-vindos, os nossos aliados políticos, bem ditos. Se estivermos na Câmara e estivermos numa reunião em que, por exemplo, o vereador do Partido dito Socialista, ou mesmo um vereador do Partido dito Comunista, entre aspas, bem dito, há uma certa diferença entre comunista e comunista, estivermos numa votação em que estejamos coincidentes, tudo bem. Mas seremos sempre muito rigorosos nesta questão dos serviços públicos essenciais. Mais do que apoiar infraestruturas para criarem hospitais privados, a Câmara deve incentivar não provavelmente um hospital camarário, uma escola camarária, mas apoiar os acessos às infraestruturas em colaboração com o Ministério respectivo, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, para que os hospitais, os centros de saúde, as escolas, nós temos uma escola e, portanto, seria imbecil pretender que transformar o campus universitário de Setúbal num campus municipal. Não é isso que se pretende. O que a Câmara deve é estimular o ensino público, por exemplo, a saúde pública, tudo na esfera pública, ao privado o que é do privado e o público o que é do público. Mas tem alguma coisa concreta que vai realizar-se se vencer agora as eleições no Conselho de Setúbal? Nós não temos, vou ser muito direto, nós não temos a pretensão eleitoralista de ganhar a presidência da Câmara, não é isso que se pretende. Com certeza que nós temos a intenção de meter pela primeira vez uma representação na Câmara.
Quando eu falo em representação da Câmara, não estou a falar em 1, 2, 3 vereadores. Refiro-me a uma representação. Com certeza que, a partir do momento em que formos eleitos, se formos eleitos, tanto eu como os meus camaradas, teremos todo o interesse em preparar um plano de prioridades absolutas. E uma das prioridades é justamente a questão da transparência. Acabar de uma vez por todas, peço desculpa por me estar a repetir, acabar de uma vez por todas com esta promiscuidade entre as águas e a privatização das águas e a Câmara. Não é possível, em pleno século XXI, termos uma Câmara que se diz de esquerda a tolerar uma empresa de águas. É uma questão demasiado escandalosa. Para nós, às águas, eu disse olhos nos olhos à própria Presidente da Câmara, numa iniciativa pública, claro que a senhora não gostou, mas eu continuo a ser bem firme. Para nós é uma questão de honra, um ponto de honra. Lutaremos sempre, não permitiremos nunca que as águas sejam privadas. Deixa-me ver se percebi bem. Quando começou a falar, disse que se tiverem uma representação na Câmara, vão abordar esses assuntos. Sim, de uma forma intransigente, sempre, não cedemos. Certo, mas não tem ainda planos nenhum? Só se vencerem é que vão fazer o plano? Não, o plano já existe, está subjacente. O plano, depois, é uma questão de materializar, em termos muito concretos, o plano. Ou seja, o nosso plano é, se formos eleitos, renegociar imediatamente os contratos neste aspecto. Ou seja, entrar, se necessário, numa situação de contencioso com a empresa concessionária. Portanto, rasgar, como se diz da gíria, rasgar o contrato. Para nós é um ponto de honra. Para nós a questão das águas é uma questão demasiado sensível em qualquer concelho. Mas tem um programa específico para o Concelho de Setúbal ou não? Temos um programa específico. Nós não, obviamente que há problemas que são comuns a todos os concelhos da área de Lisboa, e o problema das águas é um deles. Mas nós temos de ter em conta as especificidades, por exemplo, da Arrábia e do Sado. Quando eu falava há instantes da necessidade de meter na ordem as empresas poluentes, estava a pensar corretamente nas características do estuário do Sado. Não basta termos uma candidatura da Arrábia da Património Mundial, não basta termos a cidade integrada no chamado Clube das Mais Belas Baías do Mundo, se qualquer dia não tivermos golfinhos. Portanto, é preciso termos um trabalho muito rigoroso na Câmara, para que as empresas, se quiserem estabelecer-se um concelho, terem de respeitar algumas normas. Já para não falar numa questão muito sensível, que é o regresso, que nós defendemos, o regresso da indústria conserveira. Defendemos que a Câmara de hoje não mexeu uma palha nesse sentido. Lutamos para que os investidores, os verdadeiros investidores possam, empresários sejam realmente patriotas, que gostem da nossa pátria, defendemos que a indústria conserveira seja de novo uma realidade. Evitando cometer os erros que se cometeram nos anos 60, por exemplo, não é? Portanto, as empresas têm de se reconverter, têm de se converter, melhor dizendo, têm de se converter às novas tecnologias, têm de se modernizar, mas é profundamente lamentável que a chamada capital do Sado não tenha neste momento uma única conserveira. Defenderemos, é um ponto de honra da nossa candidatura, faremos o possível para que os verdadeiros investidores voltem a investir na indústria de conservas de peixe. Estivemos aqui a conversar sobre o regresso das águas ao município, agora sobre o regresso da indústria conserveira, mas quais são as vossas propostas concretas para que isso aconteça? Com certeza que tudo isto não pode ser separado do todo nacional. Nós não vemos o municipalismo à maneira do PCP. O PCP não se cansa de falar no poder local democrático. Nós preferimos falar no plano de desenvolvimento, no Plano Nacional de Desenvolvimento Democrático. Portanto, porque sem esse Plano Nacional de Desenvolvimento não pode haver municipalismo democrático. Portanto, nós, se formos eleitos, estaremos sempre atentos à necessidade de reunir com o Poder Central, de reunir e de fazer pressão. Nós, por exemplo, há um assunto que tem passado um pouco ao lado, mas falou-se muito no fenómeno do Monato do Pinheiro. Aqui na zona do Faralhão, etc., não é? Há tempos, quando a chamada praga do Pinheiro.
defendemos que estes assuntos, que não são aparentemente mediáticos, são importantes. A partir do momento em que há pragas na floresta mediterrânica, onde se integra parte do conceito de Setúbal, nós devemos reunir com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, devemos chamar os técnicos ao Conselho, para que aconselhem os proprietários dos terrenos. Portanto, o nosso trabalho não é um trabalho revolucionário, mas a melhor forma de defender a revolução é trabalhar em estreita cooperação com os técnicos do terreno. Temos uma quinta ligada ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, uma quinta na estrada de Palmela, na verdade, uma quinta que está subestimada, muita gente não conhece a quinta. Seria uma forma de incentivar, por exemplo, escolas a visitarem a quinta. As crianças começariam desde a mais tenra idade a familiarizar-se com os assuntos ligados à agronomia. Portanto, nós temos uma visão global das coisas, daí a necessidade de estar em permanente contacto com os organismos, com as instituições da capital, porque nós afinal somos o todos. A razão se veja para voltar à questão da área de Lisboa. Portanto, sempre em cooperação com a capital, nunca virar costas à capital. Essa ideia de que Setúbal é a capital do distrito, isso passou. A melhor forma de defender a imagem de Setúbal enquanto capital do distrito, antigamente, na verdade, é integrá-la na área especial de Lisboa. De resto, e se o senhor me permite, eu diria apenas mais uma coisa, ainda a propósito dessa interligação. Quando nós pensamos, por exemplo, na mentalidade suburbana de muita gente, que foge de Lisboa como o diabo da cruz, eu costumo dizer, pelo contrário, nós devemos aproveitar as melhores experiências de Lisboa. Portanto, essa ideia de que nós estamos aqui orgulhosamente sós e Lisboa é de lisboetas, isso é uma treta. Portanto, nós devemos aproveitar as melhores experiências. Se o Fórum Municipal Luís Adódio, por exemplo, trouxer um belíssimo espetáculo, eu sou os primeiros a aplaudir. Mas se, por exemplo, em vez de um bom espetáculo, a Câmara patrocinar espetáculos Pimba, eu moro no Bar Santos, por exemplo. Durante mais de uma semana sou massacrado por música Pimba de manhã à noite. Não nos deixa dormir. Pessoas idosas, pessoas doentes não conseguem dormir. A Câmara promove o alcoolismo durante mais de uma semana. Isto não é cultura. Coloco lá um slogan na Câmara Municipal de Setúbal a apoiar a cultura. Mas qual cultura? É o incentivo permanente, diário, ao alcoolismo. É impressionante. Portanto, defendo que as coletividades devem ser apoiadas, mas com regras. Uma coletividade do bairro Santos e Colau é tão digna como a coletividade do Viso ou da freguesia do Sado. Portanto, defendo que, em vez de se promover a ideia de que durante mais de uma semana as coletividades vão embebedar os associados, acho que, pelo contrário, importa reunir com as coletividades e dizer-lhes, meus amigos, nós temos aqui um plano para apoiar as vossas atividades, em função da qualidade. E daí a necessidade de o rancho das Paias do Sado ter uma verba condigna, tal como, por exemplo, a Capricho deve ter uma verba para apoiar um festival de bandas de música. Portanto, mas daí a meter tudo num saco, a transformar a chamada festa anima numa promoção escandalosa ao alcoolismo, há uma grande distância. Defendemos que a cultura não é isto. A cultura não é promover o alcoolismo durante mais de uma semana. Quem é que define o que é cultura e qualidade? A cultura deve ser um conceito bem claro, bem definido. Para nós a cultura é tudo o que implica progresso. Tudo o que não é progresso não é cultural. Podemos discutir o que é progresso, mas aí entraríamos já na questão dos conceitos. Mas para nós a cultura deve visar a felicidade do ser humano. E daí que, por exemplo, quando se fala no património biológico da Arrábida, devemos ter em conta que há espécies que foram descobertas há pouco tempo em pesquisas do Parque Biológico Marinho Luís Saldanha, em que os biólogos descobriram que, por exemplo, há espécies aquáticas, espécies piscícolas, melhor dizendo, cujas alterações climáticas estão a fugir dos trópicos e a aproximar-se aqui do estuário do Sado.
Para nós a cultura é isso. O património cultural não é só a defesa do espaço envolvente da Igreja e do Convento de Jesus. Isso é muito importante, sem dúvida. Eu tenho maior respeito pelo património arquitetónico. Mas para nós a cultura não é só isso. A cultura implica a visão científica das ciências ditas exatas, a biologia, por exemplo. Para nós a cultura implica também a necessidade de saber o que é a verdadeira música popular. Para nós, o Rancho de Faia do Sado são um exemplo paradigmático do que é o folclore. Mas, por exemplo, quando nós vemos na festa do bairro Santos Nicolau, das carpas de Santos Nicolau, grupos brejeiros, não venho dizer que isso é música popular. Isto é, quando muito seria uma música popularucha. Portanto, convém distinguir muito bem entre o popular e o popularucho. Quanto à necessidade de preservar o património, uma das melhores formas é, desde logo, apoiar os equipamentos onde nós estamos integrados neste momento, ou seja, as escolas, os campos universitários. É a melhor forma de uma cidade que tem um instituto politécnico deve preservar este instituto politécnico. Aliás, está provado que todas as cidades onde se criaram universidades criaram verdadeiras mais-valias. Temos o exemplo concreto de Aveiro. A nova Universidade de Aveiro foi um progresso. A Universidade da Covilhã, a UBI, que é a minha região, sou mais sensível a das coisas porque é a minha região de origem, a UBI foi um exemplo maravilhoso. E, portanto, defendo que devemos aproveitar o melhor do campus politécnico de Setúbal. E tem alguma proposta para criar uma universidade aqui ou só melhorar o Politécnico de Setúbal? Com certeza que, em termos de curto prazo, pensamos que Setúbal deve ter uma universidade. Nós não somos menos influentes, não devemos ser menos relevantes do que, por exemplo, eu peço desculpa por estar a falar em França, porque é o país que, para mim, constitui um ponto de referência. Eu tenho família em França, nos arredores de Paris, e de facto, quando vou a Paris e aos arredores, apercebo-me da grande importância que eles dedicam, que as autarquias da região de Paris, da chamada banlieue parisienne, a grande importância que eles consagram ao ensino universitário. Portanto, essa ideia de que a Sorbonne é a única universidade é uma treta. Portanto, hoje, a região de Paris é um todo, e nós devíamos aproveitar as melhores experiências de regiões metropolitanas, como a de Paris. Portanto, como se pode verificar, estas ideias um pouco soltas mostram que as nossas ideias programáticas visam, por um lado, uma atitude revolucionária para a sociedade. Portanto, separar o trigo do joio, ver o que é património, o que não é. Eu pessoalmente não gosto de tourada, mas há quem aprecie, pessoalmente não gosto. Mas se por exemplo, nós dissermos, como alguns concorrentes, se dissermos que vamos acabar com a tourada, acho que seria um erro estúpido, não defendo essa via. Se me disserem que, pessoalmente não gosto de tourada, mas se me disserem que no dia seguinte os trabalhadores, o proletariado, como nós dizemos, se no dia seguinte o proletariado tiver o seu ordenado em casa depois de acabar com a tourada, tudo bem. Agora, enquanto o proletariado que vive da tourada, enquanto os assalariados que vivem do setor das touradas não tiverem garantidos o seu pão na mesa, com certeza que a tourada não pode acabar de um para o outro. Podemos e devemos estimular a educação patrimonial, desde a mais tenra infância, a educação ambiental, em particular a educação patrimonial, no sentido das crianças saberem o que é a tourada. E está bem, mas não se pode acabar com a tourada por decreto. Portanto, não somos, como alguns diriam, não somos fundamentalistas das coisas. Defendemos que o património devemos rejeitar o que não interessa, mas a questão das touradas é uma questão secundaríssima neste momento. Setúbal tem mais problemas com que se preocupar. Há problemas mais graves e o problema número um, para mim, o problema número um é não só uma boa rede de transportes públicos humanizados, como a necessidade de a Câmara dotar o Conselho de uma boa rede de, não só de transportes, mas dotar Setúbal de um parque habitacional renovado, combatendo, por exemplo, a degradação que se verifica na Baixa de Setúbal, o centro histórico. Nós tivemos, se me permite, apenas 15 segundos a propósito do centro histórico. Todos nós soubemos daquele caso que é muito preocupante, de uma casa que foi ocupada há anos, uma casa chamada Experiência da COSA, a casa de Setúbal autogestionada. Podemos concordar ou discordar da filosofia inerente aos ocupantes.
Mas a verdade é que a casa estava em vias de degradação e os jovens, os rapazes e raparigas que ocuparam a casa, transformaram aquela experiência numa experiência interessante, num centro sociocultural. A Câmara teve uma atitude muito ambígua em relação a este caso. Dir-se-ia mesmo que a Câmara não quer experiências inovadoras deste género. Nós apelamos que a Câmara, mais do que combater estas experiências, deve estimular a diversidade de experiências, deve promover a múltiplas experiências, não necessariamente controlar as experiências, mas promover as experiências, promover a diversidade de experiências. Daí que, para mim, esse caso é profundamente lamentável. A Câmara não devia estimular essa instituição e, pelos vistos, até foi contra. Qual é a posição do MRPP na ocupação de casas abandonadas? Está subjacente ao que nós dissemos há instantes, ou seja, a partir do momento em que, assim como nós defendemos que quem não trabalha não coma, o antes, não estou a falar nos doentes, é evidente, nos incapacitados, mas assim como nós defendemos a interdição de despedimentos, assim como nós defendemos que todas as pessoas devem ter uma ocupação, também defendemos que o parque habitacional deve estar ocupado. E, portanto, cabe, independentemente da forma específica de ocupar as casas, podemos discutir esse processo, mas defendemos que nenhuma habitação deve estar devoluta. As cidades são demasiado preciosas para terem casas devolutas. Já chega de rendas exorbitantes, já chega de especulação imobiliária. Defendemos que, em vez da Câmara se preocupar com as marinas, com os casinos e com os magnatas de Macau, das Ilhas Caimão, a Câmara devia preocupar-se mais em recuperar o parque habitacional degradado, sem esquecer, obviamente, os bairros periféricos. Defendemos que a Câmara, ao investir nas rotundas, não pode esquecer-se de que há tantas zonas periféricas, mesmo dentro da cidade. Eu ainda ontem passei ali na zona do bairro da Conceição e verifiquei mais uma vez que há ali verdadeiras ilhas, não se pode lá passar porque é só poeira. Portanto, ali perto da escola do bairro da Conceição, onde eu passo muitas vezes, até porque moro no bairro Santos, passo ali muitas vezes. É de facto um exemplo acabado do abandono a que são votadas algumas zonas. A Câmara deve apostar no Luísa Todi, tudo bem, e nós próprios defendemos que a Feira de Santiago deve regressar à zona ribeirinha, ali não muito longe da Saboria, portanto, não sei se me estou a explicar, temos ali a antiga Quinta do Careca, junto à encosta do Castelo São Filipe, quando nos anos 90, eu próprio escrevi no jornal da cidade, em dois jornais, no Correio de Setúbal e no Sem Mais, quando escrevi um texto de opinião, pelo menos, sobre a necessidade de instalar ali um espaço de lazer. Claro que ninguém aproveitou a minha humilde sugestão enquanto cidadão, porque a especulação imobiliária aproveitou aquela zona da antiga Quinta do Careca e hoje é uma verdadeira devastação urbanística. Portanto, quando nós vamos para as praias, vemos ali não uma zona onde poderia ser instalado um pavilhão multiusos, mas uma verdadeira devastação urbanística. É triste. É já demasiado tarde, é verdade, mas defendo que um pavilhão multiusos de qualidade deve ser instalado de preferência na zona ribeirinha e não junto dos insetos, junto dos insetos das manteigadas, não é? Portanto, a tendência em todo o mundo, como sabemos, não é transformar os pavilhões, não é cerrar os pavilhões para uma zona periférica, é fazer como se fez, por exemplo, no Fundão. O pavilhão multiuso do Fundão está no coração da cidade. Eu não estou de modo nenhum a defender a Câmara do Fundão, mas é só para dizer que, de facto, é uma experiência interessante. O pavilhão multiuso de qualidade deve ser no centro da cidade. Quanto à habitação, peço desculpa, permita-me só 15 últimos segundos a propósito das periferias. Quando vínhamos para aqui, olhei mais uma vez a construção da Bela Vista. Da Bela Vista, uma vez que, como disse, moro no bairro Santos, passei obrigatoriamente por aquela zona. Quando a habitação social foi encarada naquela altura, quando fizeram aqueles bairros, fizeram os bairros como um remedeio, como uma solução provisória. Provavelmente hoje aquilo é cobiçado pelas imobiliárias. Se pudessem arrasar aqueles edifícios, já teriam arrasado.
Ainda não arrasaram porque não puderam. Mas seria demasiado escandaloso. Mas defendo que aqueles bairros deviam ser dignificados. Extensos corredores que não favorecem a privacidade são a forma de criar atritos. Portanto, acho que os arquitetos, inclusive os arquitetos paisagistas que dominam a Câmara, deviam ter mais sensibilidade para conceber os bairros sociais. Portanto, pessoalmente defendo que, mais uma vez, à semelhança de outras cidades, como Paris, Helsínquia, Copenhaga, devemos aprender com as melhores experiências. E já agora, falando em experiências, eu quando visitei a Bielorrússia, apercebi-me de que isto vem ao encontro dos meus amigos da Câmara, que tanto defendem os casinos, apercebi-me de que a Bielorrússia é uma desgraça, porque é um país aparentemente de economia mista, mas de alguns aspectos de economia estatal, mas é uma desgraça porque os casinos abundam por tudo quanto é sítio. Portanto, não venha com o exemplo da Bielorrússia. Nós rejeitamos os piores exemplos da Europa de Leste. Portanto, não queremos economias de casino como aquela que existe em cidades como Minsk, na Bielorrússia. Defendemos que Portugal deve ter uma cuidação bem diferente do que deve ser a economia. Não a economia de casino. A Câmara deve privilegiar, sobretudo, as pequeas e médias empresas transparentes, os negócios transparentes, e não as máfias de Macau, dos offshores, das Ilhas Caimão, etc. Muito obrigado. Muito obrigado, nós.